Ao longo do tempo, sempre foi dada uma exagerada atenção ao relacionamento de Catarina de Médici para com sua antiga nora, Mary Stuart, rainha dos escoceses. A historiografia francesa, como bem sabemos, nunca fora muito gentil com Catarina, sempre retratando-a como uma viúva negra, tirana, inescrupulosa e sedenta por poder. Histórias circulam de que, afoita em livrar-se da jovem rainha, Catarina seria capaz de envenenar seu próprio filho a fim de que a presença e influência de sua nora na corte fosse minimizada. No entanto, tal imaginário cruel nada mais é do que ficção vinda da mente criativa de romancistas através do tempo. Pessoas estas que ajudariam a solidificar a posição de Catarina como uma mulher impiedosa e cruel. O relacionamento de ambas as mulheres, embora marcado por acontecimentos trágicos, conflitos de poder e mudanças hierárquicas, foi muito menos turbulento do que costuma se imaginar. Nesse vídeo, vamos tentar compreender como duas mulheres tão poderosas no cenário europeu do século XVI se conheceram e desenvolveram um relacionamento que duraria até a morte da rainha dos escoceses, em 8 de fevereiro de 1587. Conforme ressalta o biógrafo Stefan Zweig, desde o início da vida de Mary Stuart, cumpre-se a lei de seu destino, que, escrito através de linhas tortas, determina que ela receba todos os seus louros cedo demais. A pequenina, que tornou-se rainha da Escócia com apenas 6 dias de idade, foi enviada por sua mãe, Marie de Guise, à França em agosto de 1548. A intenção de Guise era proteger a sua filha de então 5 anos da crescente investida inglesa contra o reino escocês. Era também da vontade de Henrique II da França e dos tios maternos de Mary, Francisco, duque de Guise, e Carlos, cardeal de Lorena, que a jovem se estabelecesse no reino. A jovem rainha chega à França 1 ano antes da coroação da consorte do monarca francês, Catarina de Médici. Diferentemente do modo como até então era tratada no reino da Escócia, como uma criança adoentada e incapacitada em muitas maneiras, na França, segundo aponta a historiadora Antonia Fraser, Mary seria capaz de vivenciar uma infância dos sonhos ao lado dos filhos de Henrique II. Catarina de Médici mostrou-se uma pessoa dedicada para com os cuidados de seus filhos e de Mary, que futuramente desposaria o pequeno Francis, seu primogênito. Ela passava horas escrevendo aos preceptores das crianças, a fim de informar-se a respeito do bem-estar e educação dos jovens. O monarca francês também não faria diferente. Ele era todo cuidados para com a jovem rainha escocesa, e segundo a historiadora Leone Frida, em seu livro Catarina de Médicis, Mary não poderia ter chegado a lugar mais acolhedor. Anos depois, a fim de encontrar sua filha e tomar ciência de como estava sua educação, Marie de Guise segue rumo ao encontro de Mary, com então 8 anos de idade. Nessa época, um homem de nome Robert Stuart, que pretendia passar-se por um espião inglês, foi acusado de tentar envenenar a jovem antes da partida de sua mãe. Ele foi então enforcado por seu crime, deixando toda a corte afoita e o caso sob uma nuvem de mistério. Por muitos odiada na corte devido à sua nacionalidade e família, fatores estes que fizeram de Catarina vítima de preconceito na França, logo o nome da rainha seria indiretamente associado ao evento. No entanto, nessa altura dos acontecimentos, Mary Stuart era apenas uma criança e não haveria nenhum motivo que pudesse levar Catarina a querer eliminá-la de seu caminho. No entanto, mesmo com toda a dedicação que Catarina nutria para com o berçário real e todos os seus devidos assuntos, Mary Stuart parece não ter se entusiasmado com a rainha. Um episódio digno de nota ocorreu quando Catarina apareceu sem avisos na creche real. Isso levaria a jovem Mary a questioná-la. Ela diria: "Se a senhora por acaso não sabia que estava na presença da rainha da Escócia?"
Catarina, por sua vez, responderia perguntando-lhe se a jovem por acaso sabia que estava na presença da rainha da França. Essa antipatia demonstrada por Mary para com Catarina foi quase imediata, embora não tenha gerado maiores desconfortos na época. Segundo Zweig, as companhias apreciadas pela jovem rainha seriam de Elisabeth de Valois, irmã de Francis, e de sua avó materna, Antoinette de Bourbon, uma nobre francesa que seria uma de suas principais conselheiras. Conforme os anos foram passando, Mary Stuart cresceria para tornar-se uma sábia, culta e bela jovem que seria muito popular na corte francesa. Embora Catarina visse pouco a ganhar na união de seu filho Francis com a jovem rainha escocesa, uma vez que acreditava que o enlace apenas conferiria mais poder à facção dos Guise, ela aceitou a mesma sem reclamar. Desde cedo, o jovem Francis mostraria grande afeto por Mary. Embora o amor de ambos seja sempre destacado como sendo de natureza apenas fraternal, é certo que ela desenvolveria uma crescente influência sobre sua figura, que refletiria tempos depois. No dia 28 de abril de 1558, Mary Stuart se casa com Francis na Catedral de Notre-Dame. O evento é celebrado diante do povo, com milhares de pessoas admirando a noiva ao lado do franzino rapaz que se tornaria seu marido. Ela trajava um belo e suntuoso vestido branco, sua cor favorita, mas que, curiosamente, também representava a cor do luto no reino francês. Pouco tempo após o casamento real, Henrique II sofre um acidente após um torneio onde travaria uma disputa com o capitão da guarda escocesa, um jovem de nome Montgomery. Uma lança ultrapassa seu elmo, alcançando seu olho e o perfurando, até que uma de suas lascas alcance em seu cérebro. Catarina, em grande angústia, estaria ao lado do seu marido enquanto ele lutava por sua vida. Ele agonizaria por 10 dias, em grande agonia, falecendo no dia 10 de julho de 1559. Com a morte de Henrique II, Catarina não era mais rainha da França, assim como não mais possuía um direito de precedência diante de Mary Stuart. A partir deste momento, a jovem escocesa de 16 anos de idade, a quem Catarina chamava de Nora, foi elevada à categoria de rainha ao lado de seu novo e inexperiente marido. Uma vez que Francis era jovem e contava com pouca experiência, assim que assumiu o trono, ele conferiu à mãe amplos poderes para governar ao seu lado, e todos os seus atos oficiais passaram a iniciar com as seguintes palavras, abre aspas, sendo este o desejo da rainha, a senhora minha mãe, e aprovando eu também todas as suas opiniões, ordeno de boa vontade que, fecha aspas. A respeito da influência de Catarina sobre Francis, Mary Stuart já havia comentado em uma carta para sua mãe, Marie de Guise, que, abre aspas, creio que, se o rei, seu filho, não fosse tão obediente aos seus desejos, ela morreria em breve, o que seria o maior infortúnio que poderia acontecer a este pobre país e a todos nós, fecha aspas. No entanto, ao contrário do que muitos acreditam, era Mary quem exercia real influência sobre o monarca. A rainha escocesa, por sua vez, era orientada por seus tios de Guise, que enviavam-lhe cartas alertando do que deveria ser dito ou feito no reino, fator que acabava por reduzir ainda mais a influência de Catarina na França. Catarina, no entanto, foi diplomática o suficiente para não deixar os dissabores de sua relação com sua nora afetar a política de Estado. Ela não dirigia-se a ela de modo abrupto ou lhe fazia desfeitas. Sempre tratou Mary enquanto rainha, com todo o respeito condizente à sua posição. Ela entregou-lhe joias da coroa sem pestanejar, inclusive acrescentando gemas preciosas que lhe pertenciam pessoalmente por direito. Mary Stuart, por sua vez, parece ter sido menos agradável e cortês para com a sogra. Segundo aponta Stefan Zweig e Leonie Frida, partiu dela e de outros cortesãos os indelicados comentários sarcásticos a respeito da ascendência menos nobre de Catarina a partir de comerciantes italianos. Ao que parecia, para Mary, a rainha viúva nada mais era do que uma simples filha de um comerciante florentino. Conforme aponta Frida,
Não temos como saber se Catarina estava ciente de tais comentários, e mesmo se estivesse, tratou de ignorá-los, embora não os esquecesse. Ao que tudo indica, a mulher recém-viúva com suas pesadas vestes negras e luto que duraria até o final de sua vida, tinha assuntos mais importantes para resolver do que dar atenção a comentários vindos de sua nora. No primeiro inverno após o falecimento de Henrique, as duas rainhas eram frequentemente vistas juntas uma da outra em Blois, seja assistindo o sermão, marcando presença na capela, ou ceando na sala de jantar. E quando Frances partia para a caça, atividade que tornaria-se cada vez mais constante, as duas usufruíam de horas uma ao lado da outra. Segundo aponta Frida, é provável que com a sogra italiana, Mary tenha adquirido sua inclinação pela intriga, embora nesta carreira ela tenha revelado-se uma aluna obediente e atenta, porém fraca. O relacionamento de Catarina com Mary também era muito moldado de acordo com o bem-estar de Frances. Enquanto a mesma fizesse o monarca feliz, Catarina nada teria que recriminá-la, uma vez que a jovem estaria servindo aos seus interesses. Conforme passavam-se os meses, Catarina, de acordo com o que vimos anteriormente, tentava desviar a dor da perda de seu marido, resolvendo alguns assuntos de Estado. Ela encarregou-se de responder às cartas de monarcas e diplomatas estrangeiros que davam-lhe os pêsames pela morte de Henrique. Nos meses que seguiram-se após a morte do rei, Mary escrevia à mãe, alertando-a sobre a situação que encontrava-se a sogra. Ela dizia, abre aspas, ela ainda está tão angustiada e sofreu tanto durante a doença do rei, que graças à grande aflição que lhe causou, temo uma grave doença. Fecha aspas. Desde a morte de Henrique, Catarina deixou de lado muitos assuntos políticos, legando-os para os irmãos Guise. Nesse meio tempo, ela ocupou-se de sustentar o papel de esposa viúva, mãe de jovens filhos órfãos. Porém, este ato aparentemente inocente mostrou-se bastante calculado, uma vez que, após a morte do monarca, os cofres estavam em débito, o que gerou uma revolta entre o povo que, claramente, voltaria-se contra os Guise. Diante de um cenário potencialmente conturbado, com tropas francesas e escocesas organizando-se para aclamar o trono inglês através dos direitos de Mary Stuart, a saúde do jovem monarca pareceu dar os primeiros sinais de declínio. No outono de 1559, Frances carregava em seu corpo indícios de uma grave doença. Suas frequentes crises e desmaios e tonturas e pústulas vermelhas nascendo em sua face aumentavam consideravelmente. Foi também notado um abscesso em um de seus ouvidos, algo que o desnorteava de tamanha dor. Nesse meio tempo, Mary também não era alheia às tonturas e dores, que muitas vezes a levava a ter que retirar-se a fim de se convalescer. Muito obrigada a todos que assistiram ao vídeo. Sigam nossa página no Facebook, Tudor Brasil, e nosso perfil no Instagram, @Tudor Brasil. Esperamos vocês nos próximos vídeos. Não esqueçam, por favor, de curtir nosso canal e apertar o sininho para receber as últimas novidades. Até mais!